Eu sou o Rick, do Mão do Terror, e tenho que te avisar. Essa história não sai da cabeça facilmente. Se você ama terror autêntico, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. Conta nos comentários, você consegue dormir depois de uma história de terror? Então vamos lá. Hoje eu vou narrar sobre onde os manuscritos sangram tinta e memória. E garanto que você vai lembrar disso no escuro. Em meio ao silêncio sepulcral da seção de manuscritos raros da Universidade de Arkham, Elias Vance encontrava seu propósito. Um jovem arquivista, com óculos de aro grosso e uma paixão quase reverente por pergaminhos empoeirados e encadernações de couro, Elias era um guardião de histórias esquecidas. Sua tarefa era catalogar uma coleção recém-adquirida de tomos antigos, muitos deles intocados por séculos, e trazê-los de volta à luz do conhecimento. Mal sabia ele que um desses livros guardava uma escuridão que preferia permanecer nas sombras. Entre os volumes, um em particular chamou sua atenção. Era um grimório sem título aparente, encadernado em um couro escuro e liso que parecia absorver a luz. Não havia autor nem data, apenas um símbolo estranho gravado na capa, um olho estilizado com lágrimas de tinta. Ao abri-lo, Elias sentiu um arrepio. As páginas eram de um pergaminho amarelado, as palavras escritas em uma caligrafia elegante, mas com uma tinta que parecia estranhamente fresca, quase úmida. Ele começou a catalogar o grimório, descrevendo suas características físicas e o conteúdo inicial. As primeiras páginas continham o que pareciam ser lendas antigas, rituais esquecidos e profecias obscuras. Mas à medida que ele avançava, algo peculiar começou a acontecer. As palavras nas páginas pareciam mudar. Uma frase que ele havia lido um dia antes, agora tinha uma nuance diferente, um detalhe novo. Uma ilustração de uma criatura grotesca parecia ter um traço a mais, um olho que antes não estava lá. Elias atribuiu as mudanças à sua própria fadiga, à sua mente cansada de decifrar caligrafias antigas. Mas a sensação de que o livro estava vivo, pulsando em suas mãos, era inegável. Ele começou a passar horas extras na biblioteca, obcecado pelo grimório. Ele o chamou de o livro sangrento, não por seu conteúdo, mas pela sensação de que a tinta nas páginas parecia por vezes sangrar, escorrendo em pequenas gotas escuras que desapareciam antes que ele pudesse tocá-las. Sua colega, a doutora Evelyn Reed, uma historiadora de textos medievais, notou a mudança em Elias. Ele estava pálido, seus olhos injetados de sangue, e havia uma intensidade febril em seu olhar. Ele falava do grimório com uma paixão que beirava a loucura, descrevendo as mudanças, as revelações. Evelyn, uma mulher de ciência e razão, tentou acalmá-lo, sugerindo que ele estava exausto, que sua mente estava pregando peças nele. "Evelyn, você não entende", Elias exclamou uma noite, mostrando-lhe uma página do grimório. Esta passagem, ela descreve um evento que aconteceu na semana passada, e esta ilustração é o rosto do reitor, mas com uma expressão de terror que eu nunca vi. Evelyn olhou para a página, mas para ela, as palavras e ilustrações eram as mesmas de sempre. Ela viu apenas um texto antigo, uma criatura grotesca e um rosto genérico. Elias percebeu que ele era o único que podia ver as mudanças. O grimório havia escolhido ele. Ele era o seu leitor, o seu intérprete, e o livro estava se alimentando dele, de sua atenção, de sua sanidade. As revelações se tornaram mais frequentes, mais aterrorizantes. Ele via eventos futuros, catástrofes iminentes, segredos sombrios de pessoas que ele conhecia. E ele via o passado, não como a história o contava,
mas como ele realmente havia acontecido, com todos os seus horrores e crueldades. O Grimório era um ser de tinta e memória, uma entidade que existia entre as páginas, que se manifestava através das palavras e ilustrações. Ele se alimentava da curiosidade, da obsessão, da sanidade de seus leitores. Ele prometia conhecimento, mas entregava a loucura. Ele mostrava a verdade, mas uma verdade que a mente humana não estava preparada para suportar. Elias tentou parar de ler, mas não conseguia. O livro o chamava, suas páginas pareciam virar sozinhas, revelando novos horrores, novas verdades. Ele se sentia preso, um prisioneiro de sua própria curiosidade. Ele começou a ter pesadelos, sonhos vívidos onde as palavras do Grimório se contorciam em sua mente, onde as ilustrações ganhavam vida, rindo dele, zombando de sua sanidade. Evelyn, preocupada com a deterioração de Elias, começou a pesquisar a história do Grimório. Ela vasculhou os arquivos da biblioteca, buscando qualquer menção a um livro sem título, a um artefato que sangrava tinta. Ela encontrou referências veladas, lendas sobre um livro das sombras que havia sido banido de várias bibliotecas ao longo dos séculos, um livro que revelava verdades que deveriam permanecer ocultas. Ela descobriu que o Grimório havia sido adquirido de uma coleção particular, a de um estudioso que havia desaparecido misteriosamente, deixando para trás apenas um diário com anotações frenéticas sobre as palavras que se movem e a tinta que respira. Evelyn sentiu um arrepio. Ela começou a acreditar em Elias, não por evidências científicas, mas pela convicção em sua voz, pelo terror genuíno em seus olhos. Ela confrontou Elias. Elias, esse livro é perigoso. Ele está te consumindo. Precisamos nos livrar dele. Elias a olhou, seus olhos vazios, sua mente já distante. Livrar? Não, Evelyn. Eu sou parte dele agora. Ele é parte de mim. Eu sou o seu leitor, o seu guardião. Eu sou a sua memória. Ele estava se tornando um com o Grimório, sua mente se fundindo com as palavras e as ilustrações. Evelyn sabia que não podia mais contar com Elias. Ela precisava agir sozinha. Ela se lembrou de uma passagem em um dos livros que havia lido, sobre como banir um artefato senciente. Era preciso negar sua existência, privá-lo de atenção, de memória. Era preciso esquecê-lo, fazê-lo retornar às sombras de onde veio. Ela elaborou um plano. Se o Grimório se alimentava da atenção e da memória, então ela precisava apagar sua existência. Ela precisava remover o livro da biblioteca, apagar todos os registros de sua existência e, acima de tudo, esquecê-lo. Era um sacrifício, pois ela era uma historiadora, e apagar a história era contra tudo o que ela acreditava. Naquela noite, enquanto a biblioteca estava vazia e silenciosa, Evelyn se esgueirou até a seção de manuscritos raros. Elias estava lá, sentado em sua mesa, o Grimório aberto à sua frente, seus dedos traçando as palavras que se moviam. Ele estava murmurando, recitando passagens, seus olhos fixos nas páginas que sangravam tinta e memória. Elias! Evelyn gritou, sua voz ecoando no silêncio da biblioteca. Ele a olhou, seus olhos vazios, sua mente já distante. Você não deveria estar aqui, Evelyn. Ele não gosta de intrusos. A tinta nas páginas do Grimório começou a sangrar mais intensamente, as ilustrações se contorcendo, as palavras se transformando em símbolos grotescos. Evelyn ignorou Elias. Ela correu para a mesa, pegou o Grimório e o fechou com força. A capa de couro parecia queimar em suas mãos, e ela sentiu uma dor lancinante, como se o livro estivesse resistindo, lutando para permanecer aberto.
Ela o colocou em uma caixa de chumbo, selando-o com símbolos de proteção que ela havia encontrado nos livros antigos. Ela então começou a apagar todos os registros do Grimório. Ela removeu seu cartão do catálogo, apagou sua entrada no sistema digital, queimou todas as anotações que Elias havia feito sobre ele. Ela estava apagando a história, mas sabia que era necessário. Ela estava privando o livro de sua memória, de sua existência. Elias, vendo o que ela estava fazendo, gritou, um som que parecia vir de um abismo. Ele tentou impedi-la, mas suas forças haviam diminuído. Ele era apenas uma casca, sua essência vital drenada pelo Grimório. Ele caiu no chão, inconsciente, sua mente um caos de palavras e ilustrações que se moviam. Quando Evelyn terminou, a biblioteca estava em silêncio. O Grimório estava selado, seus registros apagados. Elias foi encontrado na manhã seguinte, em estado catatônico, sua mente perdida nas profundezas da loucura. Ele foi internado em um sanatório, onde passou o resto de seus dias murmurando palavras e desenhando símbolos estranhos nas paredes. Evelyn continuou seu trabalho como historiadora, mas com uma nova perspectiva. Ela havia testemunhado o inexplicável, e isso a havia mudado. Ela sabia que havia verdades que deveriam permanecer ocultas, que o conhecimento, em sua forma mais pura, podia ser uma maldição. Ela nunca mais falou do Grimório, nem de Elias. Ela o esqueceu, ou pelo menos tentou. Mas, às vezes, em noites silenciosas, ela jurava ouvir um sussurro distante, um lamento de tinta e memória, vindo das profundezas da biblioteca, um lembrete de que alguns livros nunca são realmente fechados e que algumas histórias nunca são realmente esquecidas, e que, mesmo quando os manuscritos sangram tinta e memória, a humanidade deve escolher a ignorância para preservar sua sanidade. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.